Imagine entrar num jogo tão real que cada golpe dói de verdade. Yuki, um estudante atrapalhado, mergulha nesse RPG insano, com gráficos perfeitos, dor física e desafios extremos. Mas o que parecia só diversão vira um teste brutal de sobrevivência. Prepare-se, o que acontece a seguir vai te deixar em choque. A vida do nosso protagonista, Hiroshi Yuki, já começa naquele clima de não sei o que fazer da vida, mas todo mundo quer que eu decida agora. Ele estava numa sessão de orientação profissional com o professor e olha, essa já não era a primeira vez. Na real, parecia episódio repetido de filler de anime. Mesmo papo, mesma resposta, o Hiroshi ainda não tinha escolhido um caminho para o futuro. E o professor, todo paciente, tentava dar uns conselhos motivacionais que, na prática, pareciam ter saído direto de um livro de autoajuda barato. Aliás, literalmente saíram de um livro. O professor sugeriu que o Hiroshi voltasse para o clube de atletismo. Só que não era bem assim. Aquele voltar carregava um peso, porque algo no passado fez o Hiroshi largar o esporte de vez. Desde então, nada de treinos, nada de corrida, nem mesmo uma voltinha casual no parque. Era como se o passado tivesse virado uma barreira invisível que ele se recusava a atravessar. O professor tentava animar o garoto, mas era como se ele estivesse jogando poções de cura em um personagem que já tinha levado um ataque fatal. Resultado, conversa encerrada sem progresso nenhum. Indo embora, Hiroshi acabou cruzando o pátio da escola e lá estavam alguns alunos treinando atletismo. É claro que, pra piorar, o destino resolveu jogar o amigo Takafumi na equação. O cara reconheceu Hiroshi de longe e correu até ele todo empolgado. Takafumi, assim como o professor, tentou convencer o Hiroshi a voltar pro clube. Só que Hiroshi recusou de novo, firme, como sempre. Takafumi, percebendo que não dava pra forçar, só se despediu. E aí, já deu pra sentir o peso. O passado do Hiroshi era como uma sombra constante, sempre rondando, pronta pra estragar qualquer tentativa de normalidade. E é nesse ponto que a vida dele muda de rota. Porque se no esporte ele não via futuro, no mundo dos jogos de realidade virtual, ele se sentia em casa. Ali sim, ele era alguém. E nesse dia tinha algo especial, o lançamento do Final Quest 22. E o Hiroshi estava tão animado que parecia criança esperando o presente de Natal. Ele saiu correndo em direção à loja de jogos, ansioso pra finalmente pôr as mãos nesse título. Só que, como em todo bom anime de desgraça, não podia ser tão fácil. No caminho, dois delinquentes de rua resolveram aparecer. E o detalhe, a cara apática do Hiroshi era praticamente um convite estampado dizendo faça bullying comigo. É impressionante como o garoto consegue ser um ímã pra esse tipo de situação. Os dois delinquentes chegaram já exigindo dinheiro, chamando aquilo de taxa de proteção. Olha a ousadia. Hiroshi, sem muita opção, acabou pagando. Só que como se não bastasse levar o dinheiro, os caras ainda debocharam. Disseram que se ele quisesse ver alguém apanhar, era só procurá-los. Amigões, né? E o Hiroshi, coitado, pensou consigo mesmo. Eu tô pagando esses dois só pra não apanhar. Que vida, hein? Depois desse encontro péssimo, ele seguiu o caminho até a loja de jogos. Chegando lá, pronto pra comprar o tão sonhado Final Quest 22, Hiroshi foi conferir o dinheiro e, surpresa, não tinha o suficiente. Só então ele percebeu o erro. Em vez de dar 1.000 ienes pros delinquentes, ele tinha entregado 10.000. Completamente derrotado, sem poder comprar o jogo que tanto esperava, Hiroshi saiu da loja cabisbaixo, vagando pela cidade sem rumo. E foi aí que seus passos o levaram até uma lojinha pequena, antiga, com cara de vende fita de Super Nintendo escondida no fundo. O nome? Kizaragi. Só de olhar já dava pra sentir que não ia achar nada de lançamento. Mas sem muita esperança, ele entrou. E sim, suas suspeitas se confirmaram. Todos os jogos eram de 3 anos atrás. Era como abrir uma geladeira e só encontrar comida vencida. No balcão, uma atendente chamou a atenção dele. Uma jovem, de longos cabelos brancos, beleza que saltava os olhos de qualquer garoto. Hiroshi então perguntou se ela tinha o Final Quest 22. A reação dela foi rir na cara dele. Literalmente. A garota caiu na gargalhada dizendo que essa franquia já tinha sido explorada até a exaustão, com 22 continuações e ainda sem um final decente. Reclamação justa, né? Ela até sugeriu que os desenvolvedores mudassem o título só pra enganar os novos jogadores. Mas o Hiroshi não tava ali pra ouvir crítica de game reviewer, não. Ele só queria saber, tem ou não tem o jogo? E, em vez de responder, a Kizaragi começou a detonar o jogo ainda mais. Disse que no começo até era divertido, mas depois virou uma caça-objeto sem emoção. Hiroshi ficou irritado, mas no fundo sabia que ela estava certa. Mesmo assim, ninguém gosta de ser repreendido pela própria vendedora enquanto tenta gastar dinheiro. Ele já estava pronto para ir embora quando o Kizaragi resolveu mudar o tom e disse que sim, tinha o jogo. E para se desculpar por insultar o título, ofereceu um ótimo desconto, 10.000 ienes. O Hiroshi, animado, aceitou na hora. Só que, surpresa novamente, o jogo que ele recebeu não era Final Quest 22. Era outro título, chamado Kiwami Quest. E quando ele tentou reclamar, a Kizaragi já tinha colocado dinheiro no caixa e se recusava a devolver. Ela insistiu que aquele jogo era muito melhor do que a continuação que ele queria. Segundo ela, era um RPG tão realista que fazia a própria realidade parecer um passeio no parque. Era um jogo de imersão total, com um nível de realismo absurdo. Só que o Hiroshi não queria realismo, queria fantasia de Final Quest. Pior, ela ainda disse que o jogo era para adultos, jogando na cara dele que talvez ele nem tivesse maturidade para jogar. Kizaragi então começou a provocá-lo de um jeito bem suspeito, tentando convencê-lo a largar os joguinhos infantis e entrar nesse mundo obscuro. Segurou a mão do Hiroshi, se apresentou oficialmente e até revelou que também jogava Kiwami Quest. Prometeu ensinar tudo para ele e, como bônus, deu o número de telefone dela. O Hiroshi, vencido pela mistura de charme e insistência,
Alícia acabou cedendo. Voltou para casa animado até perceber que o jogo era de 10 anos atrás. Desconfiado, ele ligou para o número da garota, mas só caiu uma mensagem automática dizendo que o número estava fora da área de cobertura. Enganado e irritado e, por cima de tudo, pobre. Ele até pensou em jogar o jogo fora, mas desistiu. Afinal, já tinha gasto uma boa grana. Chegando em casa, já de noite, Hiroshi decidiu relaxar antes de testar o jogo. Só que ao abrir a porta do banheiro, deu de cara com a irmã mais nova caída. Felizmente, ela ainda estava com algumas peças de roupa, mas a vergonha foi instantânea. Ele saiu correndo pedindo desculpas e se trancou no quarto. Decidido, ele finalmente colocou o disco de Kiwami Quest no console. Sentou-se e iniciou a imersão total. A tela mostrou a missão principal: derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. Só que em vez de começar como herói, Hiroshi surgiu como um simples aldeão. O cenário era impressionante. As paisagens eram realistas, o toque idêntico à vida real, até a dor existia. Logo ele foi abordado por uma NPC chamada Alícia, amiga de infância do personagem. Em seguida apareceu Martin, irmão dela. A vida parecia tranquila, até que uma sequência de pequenos eventos escalou até o inevitável. Uma porta batida na cara, uma maçã dividida, uma conversa sobre a cidade proibida de Flora. Quando Hiroshi insistiu em ir até lá, Martin tentou segurá-lo à força e deu uns muros nele. Nosso protar pensou que fosse alguma quest, mas ele foi espancado brutalmente ali mesmo e percebeu que a dor era real. Estava decidido, ele tinha que passar essa aprovação. Então foi a primeira grande tragédia a acontecer. Numa confusão, Hiroshi empurrou Martin, que acabou caindo sobre a própria faca. A morte foi instantânea. A cena foi tão cruel que o choque travou Hiroshi. Alícia, desesperada, gritou pelo irmão e virou-se contra o protagonista com um ódio mortal. Hiroshi tentou fugir, mas a perseguição dela foi incansável. Dias passaram com ela correndo atrás dele até que finalmente conseguiu despistá-la. Em choque, tentou se convencer de que bastava reiniciar o jogo para que tudo voltasse ao normal, mas já era tarde demais. Foi nesse momento que a Kisaragi reapareceu, agora na forma de uma pequena fada com um grande coração. Ela explicou que era um guia do jogo exclusivo para ele e queria saber como estava o desempenho dele no jogo. Só que ao verificar o colar, constatou o título que agora marcava o destino do protagonista: assassino do amigo de infância.